Na física, a simetria é um conceito-chave. Existem certas grandezas físicas que são constantes de movimento, isto é, quantidades que são conservadas em certas situações. Você verá nesse curso que estou falando de três grandezas físicas, do momento linear, do momento angular e da energia, que são simetrias que vamos lidar na mecânica. Essas quantidades conservadas estão associadas a alguma operação ou transformação de simetria. Estou querendo dizer que se um sistema físico tem uma simetria, e se for feita uma mudança desse sistema, tal que após a mudança o sistema continue exatamente como era antes, temos uma operação de simetria ou transformação de simetria à mudança ocorrida. Se o sistema permanece igual quando sofre uma transformação, diz-se que ele é invariante sobre essa transformação. De certa forma, quando eu falo invariante, quero dizer que alguma grandeza é conservada. Portanto, simetria é uma invariância de um objeto ou sistema frente a uma transformação. Significa que as leis físicas são as mesmas em qualquer tempo, em qualquer posição e em qualquer ângulo. Quero mostrar para vocês agora a simetria de translação temporal. Para esse tipo de simetria, se observa experimentalmente o teorema da conservação da energia, e até hoje não se observou uma violação desse teorema. Assim, você pode chamá-lo de simplesmente da lei da conservação da energia. Okay, today, to test out my new slow motion camera I got, I'm going to be dropping a feather and a chunk of metal and see if they hit the ground at the same time under a vacuum. So the key to this experiment is dropping them at the same time. So what I'm going to do is I'm going to attach the feather to the top of the vacuum chamber with a magnet. So this experiment proves that gravity pulls on everything with the same acceleration. And the reason is because the force that gravity pulls down on you is proportional to the amount of mass in the object. So the more mass an object has, the harder gravity pulls on it, but the more mass it has, the harder it is to move. So what that amounts to is everything is pulled down at the same acceleration due to gravity. But what makes it a little bit messy is that in air, there's also air resistance when things fall, and so you can't really see how everything falls at the same rate. But if you remove that air, then you should be able to see that effect. Okay, first we'll do in-air test. So this is dropping a feather in air. Okay, we're under full vacuum now, so let's do our test under vacuum and see if it looks any different. O experimento consiste de uma pena e uma esfera de metal, que caem do topo de uma câmara de vácuo. E você pode calcular experimentalmente a energia do sistema pena mais terra ou do sistema esfera mais terra. Perceba que, primeiramente, o experimento é feito com ar, e percebe-se que a esfera atinge primeiramente a base da câmara de vácuo. Posteriormente, o experimento é repetido, mas com vácuo, e percebe-se que a esfera e a pena atingem a base da câmara de vácuo ao mesmo tempo. Em qualquer dia ou hora que a medida da energia for realizada, a energia deve ser a mesma se as condições físicas forem mantidas as mesmas. Claro que a energia do sistema pena mais terra não é igual à energia da esfera mais terra. Mas considerando o mesmo sistema, pena e terra, antes e depois, ou seja, com ar e com vácuo, a energia desse sistema será igual. A mesma coisa para o sistema esfera e terra. A energia antes será igual à energia depois. A energia não depende do instante em que foi feito o experimento nesse sistema, desde que ele tenha sido preparado da mesma forma. Portanto, temos uma translação temporal. O experimento foi feito antes e depois, e uma mesma medida física pode ser feita para a energia, que independe do tempo quando foi realizado o experimento. Esse é um fenômeno que ocorre uma simetria temporal. Experimentos desse tipo levam ao teorema da conservação da energia, e como eu já disse, se você preferir, da lei da conservação de energia.
e estão associados a uma simetria da translação temporal. Qualquer lei física que descreva esse fenômeno deve, portanto, mostrar matematicamente a simetria temporal, isto é, a expressão matemática desta lei deve ser independente do tempo, e se observa a conservação da energia. Uma segunda simetria que vamos lidar na mecânica clássica é a simetria de translação espacial. Na simetria de translação espacial, se observa a invariância espacial, que significa que as leis físicas são as mesmas em qualquer lugar do espaço. Quando se observa experimentalmente uma invariância espacial, a quantidade conservada é o momento linear. Temos, portanto, o teorema da conservação do momento linear. Ou, se você preferir, a lei da conservação do momento linear, pois até hoje não se observou uma violação desse teorema. Então podemos dizer que é uma lei. Tudo bem que você ainda não tenha um bom entendimento dessas grandezas físicas, da energia que eu acabei de falar no slide anterior e mesmo do momento linear nesse momento. Estou apenas afirmando esses conceitos para vocês, pois o meu foco aqui é explicar o conceito de simetria. Vimos a simetria de translação temporal e agora estamos vendo a simetria de translação espacial. Quero mostrar para vocês dois experimentos. Nesse experimento, há um carrinho parado e um carrinho empurrado em direção ao primeiro. O carrinho que estava parado sai com o mesmo momento linear do carrinho que foi empurrado. Há uma troca do momento linear. O momento linear do sistema antes é igual ao momento linear do sistema depois. O momento linear do sistema antes é o momento linear do carrinho 1. E o momento linear do sistema depois é o momento linear do carrinho 2. Esse experimento foi realizado no laboratório de física. São dois carrinhos que se movem sob um trilho de ar, para reduzir o atrito. Agora vejamos esse experimento realizado na Estação Espacial Internacional que está orbitando a Terra. Então veja que o momento linear do sistema inicial é o momento linear da bola que é empurrada pelo astronauta, pois a segunda esfera está em repouso, então o momento linear dela é 0. Após a interação, o momento linear da bola que foi empurrada é 0, e o momento linear da bola que estava parada e entrou em movimento passa a ser o mesmo momento linear inicial. Então, veja que esse experimento foi realizado num laboratório na Terra e num laboratório na Estação Espacial Internacional. O que houve aqui é uma translação espacial. Na colisão do carrinho, a quantidade conservada é o momento linear. Veja que no vídeo os carros colidem e há uma troca de momento. E o momento linear do sistema é o mesmo. Na Estação Espacial Internacional ocorre a mesma observação. Qualquer lei física que descreva esse fenômeno deve, portanto, mostrar matematicamente uma simetria espacial. Isto é, a expressão matemática desta lei deve ser independente da localização e se observa a conservação do momento linear. A terceira simetria que vamos lidar na mecânica clássica é a simetria rotacional. Na simetria rotacional se observa a invariância rotacional, que significa que as leis da física são as mesmas frente a rotações de qualquer ângulo. Para mostrar essa simetria, vejamos o seguinte vídeo, realizado na Estação Espacial Internacional. Yes, I'll just get this gyroscope here, and it's just a toy gyroscope really, but of course in zero gravity, if you knock it, it's going to tumble, it's going to move around like any object up here does. However, if I get this spinning, just give me a second. So once the gyroscope is spinning, you can just see how stable it becomes. And however I knock it, it's not going to change its plane. It's going to remain in the same plane. I can put it physically into a different plane,
and tap it again, but it will still hold that same plane, and it's much more stable. So it just gives you an idea of how we use spin stabilization and gyro stabilization for control on board the International Space Station. O astronauta põe um giroscópio de brinquedo para girar sem que ele tenha um movimento de spin. Então ele gira em qualquer direção. O astronauta coloca um giroscópio de brinquedo para girar sem que ele tenha um movimento de spin. E o giroscópio gira em qualquer direção. Depois o astronauta faz o giroscópio girar em torno do seu eixo de simetria, com uma rotação rápida, como um peão. O que se observa é que, mesmo empurrando o giroscópio, ele mantém a sua direção fixa no espaço, devido à rotação rápida do seu eixo de rotação. Então ele empurra de um ponto para o outro e o eixo de rotação permanece fixo no espaço. Ocorre que essa direção fixa no espaço não é privilegiada. Veja que ele pega o giroscópio girando em torno do seu eixo e o coloca em outra direção, na diagonal. E ele fica girando nessa posição diagonal. Ele empurra o giroscópio para várias posições e o eixo não muda de direção. Isso é chamado de isotropia do espaço. Considerando que o espaço é isotrópico, isso significa que os eixos coordenados podem ser orientados arbitrariamente, ao aplicarmos uma lei física sob as mesmas condições iniciais. O resultado da medida da grandeza física associado será o mesmo. Vamos aprender nesse curso que na invariância rotacional a quantidade conservada é o momento angular, que é uma grandeza física vetorial que tem a direção do eixo de rotação. O giroscópio é usado hoje em dia em vários veículos para manter uma direção fixa no espaço, mesmo aqui na Terra. Vejamos um segundo vídeo de uma aplicação do giroscópio. Esse é um protótipo de uma bicicleta que pode se mover sem um condutor. O giroscópio mantém a bicicleta estável. O eixo do giroscópio gira para manter uma direção fixa no espaço. Qualquer lei física que descreva esse fenômeno deve, portanto, mostrar matematicamente uma simetria rotacional, isto é, a expressão matemática desta lei deve ser independente da rotação, e se observa a conservação do momento angular. Uma das contribuições mais notáveis na íntima relação entre simetrias e leis de conservação foi dada por uma matemática, Emily M. Noether, nascida em 1882 e falecida em 1935. Seus trabalhos sobre simetrias constituem um dos mais felizes casamentos entre a matemática e a física. Antes de encerrar essa aula, gostaria de falar um pouco sobre a Estação Espacial Internacional. Na estação, a aceleração de queda livre é de aproximadamente 8,5 metros por segundo ao quadrado, ligeiramente menor do que a aceleração de queda livre na Terra, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Quero enfatizar que a aceleração na Estação Espacial Internacional não é zero. A flutuação dos corpos que vemos na estação é devido ao movimento da Estação Espacial Internacional, que faz com que os objetos e a própria nave caiam sempre com a mesma aceleração de 8,5 metros por segundo ao quadrado, ao manter a órbita circular ao redor da Terra. Isto também aconteceria se você estivesse em um avião, ou mesmo num elevador, e por acidente eles perdessem a sustentação por alguns minutos. O avião ou elevador com você dentro e qualquer outro objeto que tivesse no interior cairiam com a mesma aceleração existente aqui na superfície da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E você veria todos os objetos caindo ao seu lado como se estivessem em repouso em relação a você. E ainda mais, os objetos e você flutuariam no ar, perdendo o contato com o piso do avião ou o piso do elevador. Por isso que é importante utilizar cintos de segurança quando estiver viajando.